o plano de saúde da FAM, ele não aceitava, não queria que internasse a Fabiana. O plano de saúde tem custo, tem aquelas coisas deles. O médico deu o diagnóstico, o hospital entrou em contato com o plano de saúde, e o plano de saúde falou, cara, eu não vou internar ela só tá grávida. E aí o médico fez todo um parecer, mas ela tá em risco, isso e aquilo. Nós ficamos assim, a gente chegou no hospital terça, umas 9 da noite, acho que nós ficamos assim até 2 horas da manhã, sentados naquelas cadeiras frias de hospital, com esse turbilhão de notícia na cabeça, e o plano não aceitava internar ela, cara. Nossa, foi assim, eu passei muita raiva naquele momento, sabe? Sensação muito ruim. Até que, sei lá, 2 horas da manhã, o plano falou, não, então interna. Vocês estão falando, então interna. Aí fomos pro quarto, não dormi, quem que dorme com a notícia dessa, né? No outro dia de manhã, na quarta-feira de manhã, cara, eu tinha uma visita. Lembra do Luiz da Somos? Eu tinha uma reunião com o Luiz da Somos, cara, que virou um amigão. Sim, nosso, né? Nossa. Eu falei, Luiz, cara, tô no hospital aqui e tal, não vou conseguir ir na nossa reunião e tudo mais. E aí entrou uma outra médica diferente no quarto. Isso de manhã? De manhã, na prévia pra entrar pra cirurgia. Pro Porque foi dar uma segunda opção, né? E ela falou assim, ó, é o seguinte, eu tô olhando seus exames aqui e tudo mais, e eu tô vendo aqui 2 pontinhos no teu útero. Tem 2 coisinhas aqui, que pode ser nada, ou podem ser 2 crianças que estão aqui dentro. Eu falei... Ela falou assim... Não, ela entrou e falou assim... Pode ser uma gravidez gemelar. Eu falei, gêmeo o quê? Aí a Fabiana me olhou com a cara assim de... Gemelar. Eu falei, eu entendi o que você falou. Eu só... O quê? Aí a Fabiana falou assim, é gêmeos. Eu falei, hã? Gêmeos? Eu repito, hoje. Aí ela pegou e... Sério? Eu falei, sério? Ela falou, sério. Eu falei, não pode, doutora. Essa senhora tá enganada. Pelo seguinte, a Fabiana, ela tem uma irmã gêmea. E é conhecimento popular de que gêmeos não têm filhos gêmeos. Gêmeos têm netos gêmeos. Ela falou, não, isso aí não é ciência, amigo. Isso aí não é ciência. É mito. Isso é mito. Eu falei, não acredito que isso é mito. Ela falou, é o seguinte, é só uma expectativa. Vocês vão pra casa, acompanha, tá? Porque, de fato, eu posso estar vendo alguma coisa aqui errada. Então, pode ser uma gravidez ectópica. Então, ela pode ter um sangramento, alguma coisa. Você voa correndo pro hospital. Né? Porque aí nós vamos ter que, de fato, operar ela. Então, a gente saiu, assim, de sábado tá grávida, domingo perdeu a criança, terça-feira... Tem 2. Terça-feira tem que operar. Quarta-feira tem 2. Tem 2 crianças dentro da barriga. Né? Que há uma expectativa de ter 2 crianças na barriga, exatamente. Há uma expectativa de ter ou não, ou tem que operar mesmo, porque é ectópica. Cara, foram dias assim que, acho que até hoje, é emoções o tempo todo, né? É uma montanha-russa de emoções. Aí a gente voltou pra casa e não tinha o que fazer, né? Tinha que esperar, né? A Fá voltou a trabalhar, ia pra empresa dela e tudo mais. E aí, uma semana depois, a gente tinha que voltar pra refazer o exame. Aí voltamos uma semana depois, fizemos o exame e as 2 bolinhas que estavam lá dentro estavam crescendo. Então, constatou de fato que era gemelar. Né? Agora eu sei o que é gemelar, são filhos gêmeos. Sim. E aí, a gente tinha uma viagem pra Goiânia pra vir buscar a Aninha, acho que 15 dias depois, alguma coisa assim. A gente fez um exame, aí depois fez outro exame e os bebezinhos lá, acho que não é feto ainda, né? Determinada quantidade de semanas. Estavam evoluindo, estavam crescendo, né? E aumentando a nossa alegria, né? E aí, de fato, ela estava grávida, que aquele pesadelo tinha passado. E aí, a gente ia viajar na sexta-feira pra Goiânia. Na segunda-feira, a gente fez o 3º exame e confirmou o negócio. Não, beleza, então agora é certeza que é isso mesmo. Aí a gente começou a preparar a surpresa pra contar pro pessoal de Goiânia, né? Que nós estávamos grávidos novamente. Né? Já tinha a Aninha e agora ia vir mais 2. Ia vir mais 2. Aí fomos pra 25 de março. Como a Fabiana gosta da 25 de março? Mentira, acho que ela não gosta mais. Foi tantas vezes naquele lugar que foi pro 25 de março, fomos pra lá. E aí preparamos toda a surpresa pra falar pra nossa família, que é de Goiânia, né? Daqui de Goiânia, que nós estávamos grávidos de gêmeos, né? E aí a gente comprou um saquinho assim, a Fá falou, cheia das ideias. Comprou um monte de saquinho. E vamos colocar 2 bebês dentro desse saquinho, vamos fazer amarrar, e esse povo gruda o saquinho na geladeira, que aí vai lembrar da gente sempre que a gente tá grávido de gêmeos. E aí mandamos fazer camiseta. Na camiseta da Aninha, da mais velha, tava escrito assim, promovido a irmã mais velha. E 2 nenenzinhos desenhados na camiseta. 2 bebezinhos. E ela também não sabia? Não sabia, a Aninha não sabia também, tava em Goiânia. E aí, na minha camiseta também, agora vai ser papai de 3, na da Fá, putz, tem 2 crianças na sua barriga.
tudo certo pra ser gêmeos, né? E aí, sexta-feira era a vinda pra Goiânia, quinta-feira tinha um outro exame, né, de acompanhamento. E aí, na quinta-feira, a gente foi fazer o exame e tava tudo pronto. Inclusive, eu cheguei no hospital, no laboratório para fazer o exame, que já era uma clínica especializada em gêmeos, etc., casos raros, com o material todo no carro já, as lembrancinhas, tudo pronto, né? Vamos pra Goiânia da manhã, contar pro pessoal. Aí chegou lá, entramos na sala para fazer o exame e tudo mais. A médica começa o exame e tal, aquele negócio. Aí ela falou, vocês estão vendo? Eu falei, pô, não tô cego, tô vendo, só não tô entendendo o que eu tô vendo. Ela, você tá vendo? Eu falei, o que eu tô vendo, doutor? Eu não tô vendo nada. Não sei quem tá acompanhando, que já viu o exame, né, de ultrassonografia, você não entende nada daquilo. Meu Deus do céu, onde que você... A mesma pergunta que você fez, onde vocês fizeram a inseminação? Quantos óvulos vocês colocaram? Eu falei, não tem inseminação. Nós não fizemos isso. A gente não tinha nem certeza que a gente... que tinha dois, né? Quanto mais fazer inseminação e tal. Não, ela, nossa, você tem que ver. E chamou uma enfermeira, saiu da sala. Falou, dá licença um pouquinho. Eu falei, ixi, mulher saiu da sala. A doutora saiu da sala. Aí voltou ela com outra médica. Olha lá, doutora, você tá vendo? Aí começou as duas. Você tá vendo? Você não tá vendo? Não sei o quê. E eu e a Fabiana lá. Parado, igual bobo. Já tinha vivido um monte de emoção, se tinha ou se não tinha filho. E agora tem duas médicas conversando coisa que a gente não tá entendendo nada. Aí, uns 5 minutos depois que ela ficou de conversa lá com outra médica, ela falou, são 3 crianças. Ela falou, é trigemelar. Aí eu já sabia, porque eu sabia que era gemelar. Falei, pô, é tri, deve ser 3, né? Aí a Fabiana botou a mão na cabeça assim, olhou pra mim e falou, vambora daqui. Vambora daqui. Falei, vambora pra onde? Ela falou, não quero mais. Eu quero ir embora daqui, não quero ficar aqui mais, não. Aí, assim, nesse espaço de tempo, assim, de 20 dias que foi tudo isso, a gente tava grávida, a gente perdeu, a Fabiana tem que operar, são gêmeos e agora é trigêmeos. Sabe qual que é a realidade, cara? Assim, a Mariana, ela é diferente das duas, assim, ela tinha uma placenta só pra ela, era de placenta diferente, só pra ela, o quartinho só dela. A Luísa e a Isabela são idênticas. Então elas dividiram, né? Foram 2 óvulos fecundados e elas dividiram durante o processo de crescimento. Eu acredito que a Luísa não ia aguentar ficar no mesmo corpo que a Isabela, sabe? Ela falou, não, precisa de um corpo só pra mim aqui dentro. E aí nasceu um bichinho desse tamanhozinho, assim. E aí, trigêmeos, nesse dia, nessa quinta-feira. E como é que é a sensação, assim, por mais que a gente, você falou que dá vontade de ter filhos, mas a gente pensa em ter filho numa ordem, né? Não de uma barriga só. Como é que é essa coisa assim? Cara, eu era pai de uma. Da hora pra outra, agora eu sou pai de 4. Tem algumas nuances aí. Eu sempre falava que eu queria ter muito filho pra Fabiana, sabe? Eu sempre falei que... E a Fabiana falava assim, amor, nós vamos ter só 2 tá bom, né? Hoje em dia, escola, isso aqui, 2 tá ótimo. E eu vou engravidar só mais uma vez. Engravidei da Aninha com 20, com 19, estamos engravidando agora, acho que a gente tinha 28, acho que já tinha completado 28. E vai ser a última vez que eu vou engravidar. E deu. Então vai ser 2 filhos. Putz, só 2 filhos? Ah, então tá bom. E eu sou um cara, e a minha personalidade, eu sou muito sonhador. E a Fabiana, ela é muito pé no chão. Acho até por isso que a gente... um complementa o outro, né? E aí eu falo assim, talvez não tenha caído a minha ficha ainda. As tris, vocês conheceram aí, vê que elas vão fazer 3 anos agora, já fizeram inclusive a festa de aniversário delas. Vão fazer 3 anos agora em agosto. Talvez não tenha caído a minha ficha. Porque assim, por mais que dê trabalho, que eu trabalho fora, a Fabiana trabalha fora, as crianças vão pra escola, tem muito gasto, tem muito custo, dá banho nessas meninas, cara. Você tem 3 filhos também, né? Tem 3. Você tem 3 filhos. Só que são escadinhas, né? As tri não, cara. As tri a gente tem que entrar pro banheiro com elas pra dar banho nas tri. Minhas costas tá... E olha que você só tem 32. Eu tenho 32 anos, não sei não, minha coluna já tem uns 47. Então, assim, é muito cansativo, pô, cara, eu tenho muito... Mas vamos só voltar aqui, o Guilherme, que acho que o pessoal também quer saber, assim, e eu também, né? É 3 filhos, uma barriga com 3 meninos. Geralmente, eu também sou gêmeo, a gente já falou sobre isso. A criança não nasce de 9 meses, ela nasce um pouco antes, né? Como é que foi esse processo de, ok, descobrimos, é realmente 3,
Cada mês que ia fazer ultrassom lá, não pensava, será que não tem mais um? Exatamente. Mas como é que foi esse processo, assim, entre descoberta, que era 3, e efetivamente elas nascendo? Eu tava falando dessa questão de sonhador e pé no chão, da FA, pelo seguinte. A gente ia toda segunda-feira fazer ultrassom, porque era uma gravidez de risco. A Fabiana não podia levantar da cama. Uhum. Ela teve que ficar 8 meses. Ela segurou as princesas na barriga durante 34 semanas, sem levantar da cama. Na verdade, ela ia trabalhar nas primeiras semanas ali, teve um sangramento, saindo do metrô. A partir desse sangramento, o médico falou, esquece. Perfeito. Você não pode trabalhar mais, tem que ficar em casa. E aí, eu ficava o tempo todo, tipo assim, trabalhando, né? E cuidando da Fá ali no que era possível, né? E aí a gente contratou uma pessoa para ajudar a gente, limpar a casa, fazer comida e etc. Porque lá em São Paulo era só nós dois, só nós 3, né? Eu, a Fá e a Aninha, então não tinha apoio familiar nenhum. Eu sempre soube que a gente ia sair do outro lado de alguma maneira, sabe? E a Fabiana é uma mulher, eu falei no começo aqui do episódio, a Wonder Woman, a Mulher Maravilha. A Fabiana é uma mulher muito forte, cara. A Fabiana, ela pode estar, na pior das hipóteses, assim, gripada com dengue ou isso, aquilo, ela tá lá. Sim. E eu sou mole, sou molengo. Então, assim, eu sabia... homem, coisa do homem. Coisa do homem. Então, eu sabia que a gente ia sair do outro lado, sabe? A Lu, ela tinha um problema durante a gravidez, eu não lembro o termo técnico, mas não chegava alimento para ela e oxigênio, como deveria chegar. Ela estava num cantinho da barriga da Fá. Então, a gente ia toda segunda-feira sem a certeza de que a Lu estaria bem ou não. Toda segunda-feira, a gente chegava no exame, eu enchendo o saco da doutora Fabiola, que virou amiga nossa, vai visitar a gente em casa direto, para saber como é que a Lu estava. E aí, quando a Lu nasceu, ela ficou 21 dias na UTI, as meninas ficaram 14 dias na UTI, a Lu teve que ficar mais tempo. E esse foi um dos períodos mais difíceis, assim. Trazer 2 crianças para casa. Tendo que deixar uma. Tendo que deixar a Lu, a caçulinha, lá no hospital. Sabe? Foram 10 dias, não, 7 dias, assim, nesse... E aí você dormir, cara, em casa, com uma criança no hospital é difícil. E UTI neonatal, o pai não pode dormir lá. Sim. Né? E a mãe vai pela manhã, né? E eu ia de à noite, ficava lá, o pessoal me expulsava, vai embora, você não pode ficar aqui. E tinha 2 crianças em casa. Sim. Né? Então tinha essa sensação. Mas todo trabalho que dá, e dá muito trabalho, e as crianças recém-nascidas, cara, é isso aqui. Por que elas não estão aqui com a gente agora? Porque elas têm hora pra dormir, cara. E é desde o primeiro dia que tá em casa, elas tinham rotina. Mas isso aí a gente vai daqui a pouco falar sobre a rotina dos filhos. E aí, então, as 3 nascem, 21 dias fica a Lu e as outras ficam 14 dias, normal, porque nasceu prematura, natural. E assim, Guilherme, agora vocês têm 4 filhos, sozinhos em São Paulo, e nunca passou pela cabeça de vocês de voltar pra Goiânia, onde tá todo mundo, pra ajudar, nunca, assim, ou nunca é forte, mas assim, sim. Era muito mais convicto a permanência em São Paulo. Toda vez que a gente vem pra Goiânia, bate uma nostalgia de almoçar domingo na casa da avó, de estar com meus pais, de ver meus pais brincando com as meninas, de ver meus sogros brincando com elas e tudo mais. Inclusive, quando a gente veio pra Goiânia, lá há 5 minutos atrás que eu tava contando, quando a gente contou pra todo mundo que era trigêmeos, primeira coisa que o pessoal falou, vocês vão voltar pra Goiânia, que alegria, vocês vão voltar a morar perto da gente. Eu olhei pra Fabiana assim, a Fabiana olhou pra mim, falei, eu conto ou você conta? Nós não vamos voltar pra Goiânia não, cara. Nossa vida tá em São Paulo. Não tinha trabalho remoto, essas coisas, né? Sim. Eu visitava cliente, a Fabiana ia pro escritório, a Fabiana falou assim, eu não vou abrir mão do meu emprego. Eu falei, eu não vou abrir mão do meu emprego também. Estamos assim, muito felizes com os desafios que São Paulo entrega pra gente, a gente consegue, o crescimento que a gente tem, pessoal é profissional. Vamos continuar lá. Não, mas vocês são malucos, vocês não têm só um filho agora. Vocês têm 4 filhos. E eu lembro de uma época que, antes das trigêmeas, etc., a gente tava em São Paulo, a Aninha adoeceu, e eu não sabia que hospital levar ela. E o meu plano de saúde era de Goiânia, eu rodei umas 2 horas com a Ana Beatriz doente, dentro do carro, 40 graus de febre, sem saber onde que eu ia.
E aí eu já tinha contado essas histórias em casa. Aí eles falaram, vocês vão passar isso com 3 filhos? Com trigêmeas agora? Porque a Aninha já tá crescida, já vai pra escola, tá tranquilo. Mas as crianças vão nascer e, enfim, vocês vão passar isso em São Paulo. E elas, geralmente, antes de 9 meses, não tá tão formado, tem problema respiratório, tem toda uma questão, um cuidado especial de 2, que eu sei, Sim. E que de 3 é ainda maior, né? Ninguém... Eu acho que os meus pais, assim, meu sogro, ficaram com ranço da gente durante um tempo. Claro que não, porque eles amam a gente. Mas até os 4 meses das meninas, ninguém entrava lá dentro de casa. Por quê? Porque é recém-nascido, é bebezinho, ninguém chegava perto das princesas. E assim, a gente tava falando disso esses dias, né? Tudo tem ciência. Esse é o que eu acredito. Tudo tem ciência, cara. E cuidar de filho também tem muita ciência por trás. Então, enquanto a Fá tava grávida... E eu tava trabalhando, eu comprei uma pilha de livros e ela tava lendo. Eu chegava em casa depois do trabalho, sentava com ela e ia ler. O que você viu hoje? Sei o quê? Como é que faz a criança dormir? Como é que faz a criança comer? Se a criança tem cólica. Cara, assim, um dia eu faço isso. Tem um algoritmo pra você identificar o que tá acontecendo com o teu filho. Por que ele tá chorando? Você tem que ver se ele tá limpo, você tem que ver se ele tá com fome, você tem que ver se ele tá cansado demais, ou seja, se ele tá exausto, ele quer sono, ou se ele quer carinho, brincadeira. Então a gente virou expert, cara. Sim. Por quê? Porque não tinha quem... Nós contratamos enfermeiras do hospital, que estava programado que as crianças iam nascer, para ir lá em casa dar curso pra gente. Como é que eu cuido de criança? E como é que depois, quando elas chegam, as 3, depois de saírem da UTI, como é que foi esse dar banho, essas coisas assim que são naturais, com 3 ainda é mais complexo? Tem muito disso no Insta, lá no Guia As Meninas. Mas eu e a Fá somos muito parceiros. Então a gente faz, óbvio, né? Eu tava trabalhando, a Fá tinha que se virar sozinha na maior parte do tempo. A gente tentou algumas babás, a gente não conseguiu, assim, até as meninas fazerem acho que 8, 9 meses, a gente não conseguiu encaixar alguém lá dentro de casa pra ajudar a gente. Então era só vocês? Era só a gente. Tinha pessoa... E a Aninha pra ajudar um pouco.